E hoje é dia de você e o doutor com o médico de família Antônio Spreuser. Seja bem-vindo de Obrigado, novo. Renatinha. E o tema é o intestino, fonte de mau humor para muita gente. E nós vamos conhecer as doenças que podem começar com uma inflamação ou até uma dor de barriga aparentemente inofensiva, que se não tratada, pode sim levar à morte, não é isso, doutor Spreuser? É verdade. E entre essas doenças sérias que tem dentro do nosso intestino, a primeira delas que eu vou chamar a atenção é a doença diverticular do colo ou a diverticulose. Então, para vocês que estão em casa, querem saber o que é diverticulose? É isso aqui, olha. Aqui tem o intestino na minha mão, o intestino grosso, e aqui atrás, olha, aqui tem o intestino grosso, né? Ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide. E aqui, olha os divertículos do lado de fora como eles são. Parecem uns botões, parecem uns dedos de luva, né? Agora aqui dentro, olha, aqui dentro do intestino, olha como ele é. Aqui tem uma comunicação, forma essa bolsinha, aqui forma a bolsinha. E agora eu vou chamar uma arte para mostrar exatamente para vocês como que forma o divertículo dentro do nosso intestino. Vamos dar uma olhadinha. Ali o nosso intestino, o sigmoide, está fazendo força para evacuar, não consegue, porque as fezes estão muito duras. Esse aumento da pressão das fezes na parede do intestino vai fazer com que, olha o que acontece, ó, vai formar uma evisceração, como se fosse um dedinho de luva. Isso é divertículo. Isso chama-se doença diverticular do cólon. Como existem bactérias, fezes e essa pressão lá dentro, isso muitas vezes não inflama, mas quando inflama, pode causar a diverticulite. O que vocês estão vendo agora é a inflamação do divertículo, que pode formar pus. Esse pus pode descer para a parte inferior do divertículo, e se a pressão aumentar muito, esse divertículo pode até romper, e quando ele rompe, pode sair esse pus para dentro da nossa cavidade abdominal e fezes, levando o paciente à morte se não for cuidado a tempo. Por isso que esse programa é importante a gente chamar a atenção que uma simples dor de barriga pode levar à morte. Eu não estou exagerando, porque infelizmente eu já vi muito isso acontecer. A diverticulite ela é bem comum, doutor, mas quais são os fatores de risco? Quem é que pode ter essa doença? A diverticulose, que é a formação dos divertículos, agora eu vou chamar uma outra arte, por favor, que são os fatores de risco da diverticulose. A idade avançada, parece que o intestino fica mais frágil, a dieta pobre em fibras. Quanto menos fibra eu como, menos eu vou ao banheiro para evacuar. Pouco exercício físico. Quanto mais exercício eu faço, mais eu movimento o meu intestino para funcionar melhor. A obesidade. Parece que a obesidade dificulta o intestino a funcionar. E, finalmente, o tabagismo. Então, todos esses são os fatores de risco que podem agravar e formar esses divertículos aqui. Agora, doutor, quem tem a diverticulose sente dor? Então, né? Quais são os sintomas que a pessoa deve se alertar mais e procurar um médico? Que você tem diverticulose, que você já fez colonoscopia, sabe que você tem diverticulose, de repente inflama o diverticulose, você tem diverticulite agora. Que é uma evolução. É uma evolução, é uma complicação. Então agora eu vou chamar uma outra arte com sintomas da diverticulite. Primeira coisa, dor abdominal. Essa dor pode ser difusa no abdômen, náuseas e vômitos por irritação do peritônio, que é a membrana que envolve o meu abdômen. Febre, essa febre pode ser alta, pode ser febre o dia inteiro. E, finalmente, prisão de ventre e diarreia. Então, esses são os principais sintomas da diverticulite. Quando você tem esses sintomas, procure um médico, procure um clínico geral, médico de família ou seu gastroenterologista, porque tem tratamento para isso aí. E como é que é esse tratamento, doutor? Geralmente o tratamento é feito com antibiótico. Esse antibiótico é dado endovenoso. A gente tem que internar o paciente, toma antibiótico endovenoso, analgésico para tirar a dor. E se esse paciente tem uma perfuração do intestino, aí nós temos que operá-lo. A gente tem que fazer uma colostomia, depois refazer o trânsito intestinal. Então, para que a gente evite essa cirurgia, a gente sempre fala em clínica, em gastroenterologia, o seguinte: não tenha mais do que 5 crises de diverticulite num ano. Porque se você já tiver acima de 2, o seu clínico pode indicar uma cirurgia. E doutor, se essa bolsinha que o senhor mostrou, que causada diverticulite, estourar, pode dar uma infecção generalizada no corpo? Vai dar uma coisa chamada peritonite.
e você tem que ser operado. Você tem que remover essa área que está toda necrosada, fazer uma colostomia e depois de 30 dias refazer o trânsito intestinal. Infelizmente, o nosso ex-presidente, Tancredo Neves, morreu de uma complicação de uma diverticulite. Ficou na UTI muitos dias e, infelizmente, a gente fez parte da equipe de tratamento do ex-presidente e ele acabou morrendo em septicemia grave. Então, você que está em casa, faça exames de rotina, uma colonoscopia, procure o seu gastro, o seu clínico. É muito importante você saber que você tem diverticulose para não complicar com a diverticulite. Outra doença intestinal que merece toda a nossa atenção são os pólipos intestinais, que são pequenos verruguinhas que podem sim se transformar em um câncer. Você vai saber os sintomas, os tratamentos e vai ficar sabendo de tudo para cuidar da melhor forma da sua saúde. Então não sai daí que Hoje em Dia volta já já. E Hoje em Dia está de volta no Você e o Doutor de hoje. Estamos falando sobre doenças do intestino. E essa doença agora se chama pólipos intestinais, que podem sim evoluir para um câncer. Então, todo cuidado é pouco. Preste atenção aos sinais, às dicas do Dr. Spreusser. Como é que essa doença se forma, doutor? Bom, o pólipo nada mais é do que essas... Aqui é o intestino normal, tá vendo? Aqui é o intestino grosso, não tem nada lá dentro. Olha aqui um pólipo, olha. E olha outro pólipo aqui. Então eu vou mostrar para vocês agora como se forma esse pólipo dentro do nosso intestino. Então aqui é o nosso intestino, olha, o pólipo começa a se formar como se fosse uma microverruga, uma verruguinha. Essa verruga vai aumentando de tamanho e aqui a gente colocou, olha, pólipo adenomatoso, que é um tipo de pólipo. Tem outro pólipo chamado pólipo hiperplásico também. Tanto o pólipo adenomatoso como o hiperplásico, eles são benignos, mas com o crescimento, um pólipo adenomatoso pode começar a ficar maligno e ele pode virar um câncer. Então, o pólipo é uma doença pré-cancerosa e se nós não retirarmos este pólipo e não fizermos o diagnóstico correto, ele pode virar um câncer invasivo. Então, está às nossas mãos uma doença que, como a diverticulose e a diverticulite, podem ser altamente preveníveis. E quem pode ter o pólipo, doutor? Bom, os principais fatores de risco de quem tem pólipo são, primeiro, idade avançada. As pessoas idosas acima de 60 anos têm mais pólipo. Segundo, condições inflamatórias do intestino, como doença de Crohn, colite. Outra dica importante é o histórico familiar. Esse fator de risco também é muito importante porque depende da família. Tio, pai, a mãe. O uso de tabaco e álcool, esse uso crônico que você fuma, bebe, cuidado com isso daí. Obesidade e sedentarismo, porque o intestino não funciona direito e faz com que você tenha mais risco. E os sintomas, doutor? O que é que a pessoa que está em casa deve ligar aí o alerta para os principais sintomas? O principal sintoma para quem tem o pólipo, a primeira coisa é o sangramento retal. E por isso que a gente pede até pesquisa de sangue oculto nas fezes para ver se tem esse sangramento pelo reto que você não vê. Mudança na cor das fezes, porque o sangue junto com as fezes mudam essa coloração. Muco nas fezes. Você faz cocô, você olha, pô, mas o que é isso daí? Mudança nos hábitos intestinais também. Você que tinha diarreia, aí começou a ficar com o intestino preso, toma cuidado. O pólipo pode dar dor abdominal, principalmente esse pólipo que vai crescendo de tamanho. É uma dor que pode ser difusa. Náusea e vômito, quando já tem inflamação da membrana que envolve o nosso abdômen, que é o peritônio. E, finalmente, a anemia, porque essa perda de sangue é diária. O pólipo vai crescendo, ele vai rompendo os vasos e sangra todo dia, mas você não vê. Por isso que a gente pede um exame de fezes, chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é muito importante. Agora, por falar em exame, o exame mais indicado é a colonoscopia, Exatamente. Mas muita gente tem medo de fazer. Como é que funciona esse exame? Como é que é feito? A colonoscopia é o exame que você tem uma sedação, você dorme, aí vocês estão vendo os pólipos dentro do intestino, aí você está dormindo, o médico especializado, o gastroenterologista, ele coloca é uma fibra flexível que tem uma lente. Essa lente tem um eletrocautério que ele puxa agora o pólipo, olha, está tirando o pólipo agora, e esse pólipo retirou, ele vai para o laboratório e a gente vai saber que tipo de pólipo. Se é um pólipo adenomatoso, se é um pólipo viloso, se é hiperplásico,
Porque dependendo do pólipo, a gente sabe que é uma lesão mais pré-cancerosa do que o outro pólipo. Então a gente sabe que tem que repetir esse exame novamente o ano que vem para tirar de vez essa chance de você ter câncer de colo, que é um câncer muito frequente em gastroenterologia. E aqui nessa mesa, doutor, a gente tem as dicas, né, de quem tem o pólipo, para Exato. conviver melhor com o pólipo e para prevenir também que essa você pode doença. fazer? Primeiro, beber com moderação, praticar atividade física diariamente, pare de fumar, mantenha seu peso saudável, uma dieta rica em fibras, água e proteínas saudáveis e, finalmente, fazer o check-up anual. Faça a colonoscopia, faça a endoscopia, procure seu clínico, faça esse exame anualmente. Prevenção é sempre a melhor Prevenção é a maneira. arma do negócio. Obrigada, doutor Spross, mais uma Renatinha. vez. Boa semana E lembrando pra que vocês. meio-dia, ao vivo, no chat Sim. do r7.com. Estaremos Vai lá. lá, tira todas as suas dúvidas. César, até terça, hein? Até terça.